poncho em poncho, lonjuras batendo água. E as águas que eu trago nele eram pra mim, asas de noite em meus ombros sobrando casa, longe das casas ombreadas, barro e capim. Faz tempo que eu não imalo meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando o tino das quatro patas do zanho, fechando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Meu zaino garrou da noite o céu escuro, e tudo que a noite escuta é seu clarim, de patas batendo na água depois da várzea, freio e rosetas de espora no mesmo trim. Falta distância de pago e sobra cavalo, na mesma ronda de campo que o céu deságua. Quem tem um rumo de rancho pras quatro patas, bota seu mundo na estrada batendo água. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho para o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Olá, estamos começando o ASUFEPEL Comunidade aqui nas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM e também mandando o seu conteúdo jornalístico pelo site o www.radiocom.org.br. Você sabe que o ASUFEPEL Comunidade é um oferecimento do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão. A parte técnica fica por conta do Gil. Eu sou o Aldrovando Jorge, estarei com vocês até às 16 horas aqui na Rádio Com. Você também deve interagir conosco através do telefone, o 3222-1571, ou pelo Facebook, o www.facebook.com/sindicato.asufepel. As informações da categoria também podem ser adquiridas no site, o www.asufepel.com.br. Agora são 15 horas e 10 minutos, temperatura aí na casa dos 27 graus Celsius. Poucas nuvens, sensação aí, a umidade relativa do ar em 66%, a pressão atmosférica ficando aí em 1004 HPA e o vento 4 km horários. E a previsão de chuva aí para as próximas horas na Grande Princesa do Sul. Como prometido, hoje vamos apresentar, trazer os delegados
que estiveram representando a SUFPEL, o Comando Local de Greve aqui do Sindicato dos Servidores Federais em Educação, e para falar um pouquinho da sua como foi a expectativa por estar representando aí a categoria no Comando Nacional. Convidamos a todos, eu vou listar o nome de todos, que é para que fique registrado, viu, depois lá pro canal do YouTube, para ficar eternizado, viu, Mauro Galderipe. Então vou dizer assim, ó, os primeiros e os que estão presentes, ó, o Mauro Galderipe, o Matheus Tavares e o Marcelo Frio. Também estiveram no Comando Nacional o Sérgio Oliveira, Maria Tereza Fuji, Eliane Furtado, Ladislau Silveira, Maria Bogache, Zedeni Brau, Suzy Urbana, Maria Ramos. Esses então foram os representantes do Comando Local de Greve do ASUFPEL no Comando Nacional de Greve da Fazubra. Greve esta que você sabe durou 133 dias. A categoria voltou ao trabalho no último dia 8 de outubro de 2015. Os números apontam que esta foi a greve de maior tempo, de maior duração. Sem falar no número de atos. Foram muitos atos a mais do que os outros das outras greves. De imediato vamos conversar então com eles, começar pelo Mauro, pelos presentes aqui na bancada. Alguns justificaram aí não poder estar presente, problemas particulares, né, compromissos, mas os três aí estão para representar os que estiveram lá, e a partir disso a gente vai tentar tirar deles o que a gente ainda não sabe, que é a parte sentimental, viu, Mauro Galderipe? O sentimento, como é que o cara teve no Comando Nacional, representando a categoria, longe da cidade natal, Brasília, diz que é seco pra caramba, árido, muito quente. E aí teve atos, né, muitos atos, também teve aí reuniões com o Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, figuras lendárias aí do governo federal. Queria que você fizesse para nós aí um apanhado desses, digamos, desfecho desta greve, mas qual é o sentimento aí de estar representando uma categoria que é conhecida por lutar e não desistir jamais? Boa tarde para ti, Mauro Galderipe, sejas bem-vindo ao programa ASUFPEL Comunidade. Então, boa tarde, Jorge, boa tarde, Gil, boa tarde, João Marcelo, boa tarde ao Matheus também, boa tarde aos nossos companheiros que estão nos acompanhando agora e depois mais tarde pelo YouTube também. Então viemos aqui, né, mais uma vez no programa aqui, prestigiar o nosso amigo Jorge e para dar o nosso parecer lá de Brasília. Eu que tive presente por 2 oportunidades, né? Na primeira, no mês de agosto, 15 dias, junto com o Sérgio, e depois agora, ainda no mês de setembro, no dia 12 de setembro, ficamos até o final, eu e o Matheus, para finalizar a nossa representação das UFPEL lá no Comando Nacional de Greve. É uma responsabilidade muito grande que a gente leva daqui de Pelotas para Brasília, porque a gente representa toda os nossos companheiros, a nossa categoria lá em Brasília, né? Então a gente tem que ser preciso nas informações que a gente vai passar para cá, para não ter nenhum tipo de desentendimento, né? Numa fala que a gente possa fazer lá e quando chegue aqui não seja exatamente aquilo que nós falamos. Então, pude participar também de 3 reuniões, somando as 2 vezes que eu tive lá. 3 reuniões, 2 no MPOG e uma no MEC. Participei também da última reunião, onde foi a assinatura do acordo, no final de greve. Como já foi citado aqui pelo Jorge, a maior greve da categoria da Fazubra, 133 dias de greve, uma greve longa, desgastante, mas que a nossa categoria se mostrou bastante aguerrida. O nosso sindicato foi, no meu entender, foi muito bem representado pelos delegados que foram para Brasília, pelo pessoal que ficou no Comando Local de Greve, participando dos atos aqui. E tem também, como tu falaste agora há pouco, tem o lado sentimental. A primeira vez que eu estava lá junto com o Sérgio, nós passamos o Dia dos Pais lá, longe dos nossos filhos. Eu e o Sérgio tivemos que confortar o outro, apesar da distância. Mas são ossos do ofício, né? A gente já foi para lá sabendo que esse é um lado que tem que ser controlado. É uma coisa que
eu particularmente tirei de letra, foi tranquilo. Na última vez agora que eu e o Matheus ficamos 25 dias ou 26, eu já nem me lembro mais, sim. Já estava sendo desgastante também, até porque como já era o final de greve, já estava sendo desgastante para o pessoal que estava lá no Comando Nacional de Greve e o pessoal também que estava na base. Também porque nos últimos passos da greve ali não tinha muita movimentação de notícias, tanto aqui na base quanto lá em Brasília também, porque era mais uma questão de tempo, de aguardar a assinatura, de aguardar que enviassem o modelo de acordo. E acredito eu que, fazendo uma avaliação sobre o meu trabalho lá, junto com meus companheiros que estiveram comigo, eu acredito que a gente desempenhou um bom trabalho lá, representando a nossa categoria, e que foi uma experiência muito boa participar dessa greve. Eu que, né, ainda estou participando, eu estou no estágio probatório ainda, recém completei 1 ano de universidade. Então, já entrar numa greve assim, participando ativamente. Também preciso deixar registrado aqui, que eu tinha citado já os companheiros que estiveram comigo lá em Brasília, mas também me esqueci de falar do nosso diretor, o Darcy, que teve lá, nas 2 oportunidades que a gente teve também, que nos deu, colaborou bastante com a experiência lá, nos mostrando os atalhos, e como ele é diretor da FASUBRA, já conhece há muito tempo lá Brasília, nos facilitou bastante a nossa vida lá, e foi um meio também de nos integrar, eu pelo menos, né, assim, com o restante do pessoal, que para mim era tudo novidade, assim, tanto lá na casa da FASUBRA, quanto no Comando Nacional de Greve, nas reuniões, nos atos também. Então, era mais ou menos isso, seu Jorge. Não sei se... Tu sabes, Mauro, que durante a nossa intervenção aqui, o Mauro tá falando e nós estamos batendo foto. Eu tá. Depois daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco já estou botando no YouTube. Eu quase me desconcentrei, mas tá bem, tá bem. Eu vou botar no Facebook daqui a pouquinho as fotografias para nós. Vamos descontrair, porque o público de casa, na verdade, ele fica nos escutando, né? Mas não sabe o ambiente que a gente tá, né? Claro. Então a gente bate uma foto para a pessoa saber como é que é o ambiente, né? Como é a Rádio Com. Na verdade, a Rádio Com passou por uma reforma, viu, Matheus? Matheus Tavares, Marcelo Frio. E está bem bonita, tá organizada, com pintura nova, também tem piso novo, viu? Então, bem interessante. Vamos passar pro Matheus. Quero que o Matheus, cumprimentar o Matheus, agradecer pela participação aqui no ASUVEPEL Comunidade. O Matheus também, que já esteve conosco em outras oportunidades, falou por nós ao vivo, assim como o Mauro, de Brasília, dando um toque todo especial para este programa, que acabou sendo de nível federal. Falamos aí com a Leia Souza, né? Leia Souza. A última vez que veio aqui, veio a Silvana e a família de Cardoso. Ela quase me matou, viu, Marcelo? Ô, Matheus. Então, assim, o Marcelo, foram 133 dias de greve. E no final, a finaleira da greve, não se tinha mais informação, não se tinha mais conteúdo para estar passando para a base. E a base aqui nervosa, na pilha. Claro que a gente entendia que não existia, já, os avanços já teriam acontecido, né? Foram pequenos também. Mas ontem ainda conversava com um servidor, eu não vou citar o nome para não ficar... chato, mas me dizia assim, quando terminou a greve, eu achava que eu já tinha perdido tudo. Hoje voltei ao trabalho e analisando a conjuntura nacional, eu percebo que a gente não perdeu tudo, não. A gente ganhou. Poderia ter ganhado mais, é verdade, mas a gente não perdeu. Acho que por aí, né, Matheus? Seja bem-vindo aí ao ASUVEPEL Comunidade desta terça-feira, 20 de outubro de 2015. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos ouvintes. Eu acho que na maioria aí das universidades aí que, pela análise que a gente teve lá no Comando Nacional de Greve, a maioria das universidades que votaram, né, a favor desse acordo, eu acho que o sentimento que fica é que a gente não... Claro que a gente não conseguiu o que a gente queria, mas também a análise que foi feita é que de todas as categorias aí do funcionalismo público federal, a nossa categoria foi a que teve um acordo melhor, assim, digamos, né? A pauta ali financeira foi de acordo para todas, né? Mas a gente, por dentro da nossa carreira, a gente conseguiu a questão do STEP para 2017, né? Então, junto com isso e com a avaliação dessa crise que está acontecendo mundialmente aí, né?
a gente chegou à conclusão que, de certa forma, é o que tinha para nós, né? Não tinha mais como a gente seguir lutando, não tínhamos mais força para fazer greve, né? Embora tenha sido a greve mais longa e uma das greves mais fortes, né? Eu acho que é a greve mais forte, né, da Fazubra, né? Porque geralmente a gente fazia greve acompanhado dos docentes e dos alunos, e nessa greve que se passou, a gente praticamente foi uma greve, não vou dizer sozinho, mas muito mais nossa do que com presença de outras categorias, né? Sendo que os docentes, acho que nem metade das universidades entraram em greve. Então, devido a essa análise, né, essa conjuntura, a gente acha que era o que a gente foi o que deu para fazer, né? Que deu para a gente tirar depois de muita luta, né? E também eu acho que um fato que foi muito positivo aí, que a gente pode dizer que foi muito positivo, eu acredito, né, dessa greve, nesse acordo, foi a questão de a gente ter conseguido, né, mostrar força e ter para o governo, né, mostrar que a gente tem força e ter reduzido o período de 4 anos, que seria o acordo, para 2 anos, né. Isso para nós é muito bom porque nos possibilita em 2017 já voltar para a luta novamente, né? Não que a gente vá sair da luta agora porque terminamos a greve, tem outras pautas e outros assuntos que a gente deve seguir lutando aí, mas digo a questão de se a gente precisar fazer uma nova greve aí em questão de salarial e outros pontos, a gente em 2017 a gente pode estar começando a fazer, né? Então acredito que esse ponto foi o mais vitorioso para a nossa categoria. É verdade, claro que foram alguns pontos a gente vai ficar debatendo aqui durante o programa. Agora já agradecer a presença da dona Maria Bogashi, adentrando aí os estúdios da Rádio Com. Daqui a pouco a gente vai falar com ela. Mais uma das delegadas que esteve representando aí o ASUFEPEL no Comando Nacional da Fazubra. Uma greve que foi dolorida para todos, mas que há o entendimento de um pequeno avanço, né? Mas que teve um avanço. Vou apresentar para vocês agora o Marcelo Frio. Marcelo Frio, que também tem graduação em Educação Física, o homem tempo. Tinha um cara de um programa lá da escolinha do professor Raimundo, como é que era? Eu não me lembro do termo. Paulo Centura. É mais ou menos, assim, dá para comparar o homem. É parecido até, não. O cara é forte, o cara tem... Não é que eu goste muito, viu, Marcelo? O Matheus, eu não gosto. Eu sou um cara que eu gosto de preferir a coisa feminina, mas é só pra nós estar lembrando, assim, né? Dos dotes do rapaz. Aquele gritinho que o Paulo Cintura dava, né? Isso! Saúde é o que interessa, né, Chico? Tá muito bem. Então tá, mais um delegado que esteve em Brasília, no Comando Nacional, e perguntar pra ele também a sensação, né? Porque, na verdade, a gente tá montando o jornal aí que faz uma retrospectiva da greve, e depois da Assembleia a gente teve a fala aí da maioria dos colegas, dos companheiros que participaram da luta. Foi uma luta intensa, e a palavra para definir tudo isso foi orgulho, né? A gente tirou aí orgulho de uma categoria que não se entrega, que busca seus objetivos diariamente e às vezes consegue, outras não, mas continua peleando. E o sentimento, viu, Marcelo, da maioria que a gente conversa, é um sentimento de vitória. Primeiro porque conseguiu os avanços, mesmo que sejam pequenos, mas conseguiu unir a categoria. Em Pelotas a gente tem um exemplo claro de quantos que participaram do comando local de greve. Não sei se tu tens esse entendimento, se é mais ou menos por aí. Que tu tivesse um panorama aí desses 133 dias de greve e a tua participação lá no Comando Nacional de Greve da Fazubra. Uma boa tarde para ti, seja bem-vindo aí ao ASUFEPEL Comunidade. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos os outros colegas aqui da minha categoria que estão presentes, que é a Maria Lourdes, o Matheus e o Mauro. Gostei da tua piadinha, Jorge, só me falta o bigode, a cabeça raspada já tá. Tá certo. Bom, vamos ver, a questão da parte emocional é uma coisa bem complicada, assim, os colegas até não comentaram muito, mas... é difícil tu ficar ali 2 semanas longe da família, muda totalmente a tua rotina, né? Tu fica em hotel e reuniões e assembleias e no congresso tinha algumas audiências que nós participávamos, né? E era bem corrido. E isso aí ajudava um pouco até porque nós tomava a cabeça, não precisava pensar tanto assim na rotina de casa.
E o pessoal é bem acolhedor lá também na Fazubra. O pessoal da direção, eles nos tratam super bem lá. Também considerei uma vitória para nós, essa luta aí que nós tivemos. Nossa categoria tem que tirar o chapéu. Por quê? Porque ela começou do início ao fim e foi até o fim, lutando sempre pelo bem comum, que era o direito total das categorias e a valorização da educação. Nós temos uma educação de qualidade. E acho que essas 2 semanas foram bem produtivas que eu tive lá, né? Tivemos o apoio da bancada gaúcha, né? Pedimos um documento que nos declararam um apoio à nossa greve. O clima lá é bem difícil, muito quente, seco. Até teve um dia tardinha que teve uma folga e eu aproveitei para fazer uma corrida. E impressionante, assim, ó, a questão de 5, 10 minutos que eu estava fazendo minha atividade de corrida, a gente já ficava com a boca seca. É bem seco o clima lá, é difícil. Tem que levar uma garrafinha, senão tu não consegue. Uma pena que o colega Darcy não consiga estar aqui, né? Ele está indo lá em Brasília nos representar pela direção da Fazubra, que é um cara extraordinário aí, que nos representa muito aí no nosso movimento. Darcy Cardoso, que além de ser o diretor da Fazubra, é nosso diretor aqui no nosso FPEL, né? Nosso parceiro, está sempre envolvido nas discussões, né? É um agradecimento especial também a Maria Tereza Fuji, né? Que participa ativamente de todos os comandos, todos os colegas que tiveram, né, o Marcel, tiveram participando ativamente deste movimento, né? Mais um pouquinho do jornal, a gente que está criando lá o editorial. E nesse sentido a gente vai usar muito orgulho porque a gente participou, eu digo o jornalista que vos fala, eu não sou servidor, mas eu vivi esse sentimento com vocês, né? E a dificuldade do dia a dia, e as discussões foram no sentido de buscar soluções, e a gente viu isso nas reuniões de comando, né? Onde a greve se dava por esgotada e nós buscando aí o diferente, tentando fazer que o governo nos enxergasse e conseguisse aí os melhores caminhos. Então a gente vê isso como positivo, esta conquista aí dos TAIs, servidores técnicos administrativos de educação. Vamos falar um pouquinho então com a senhora Maria Bogachi, a única mulher no grupo, né? Hoje presente aqui na Rádio Com, a dona Maria Bogachi, a nossa única mulher, então com a representação maior. É Bogachi o sobrenome? A pronúncia é Bogachi? Muito bem, eu sempre falo Bogachi, viu? Bogachi, muito bem. Então seja bem-vindo aí ao SUFEPEL Comunidade, pedi para a senhora falar um pouquinho perto do microfone. E eu perguntava para os meninos o sentido, qual era a satisfação de estar representando esta categoria, qual o sentimento de estar representando essa categoria tão longe de casa, e uma categoria que luta muito, que busca sempre os seus objetivos. Eu estava somando lá no site do sindicato, foram mais de 40 atos. Isso a nível municipal, nível estadual e nível federal. Sem falar caravana para Brasília, mais de 40 integrantes nesta caravana, uma viagem desgastante, mas que em nenhum momento esta categoria desistiu. Esse é mais ou menos o sentimento da senhora Maria Bogachi. Seja bem-vinda aí ao programa A SUFEPEL Comunidade. Boa tarde, pessoal. Aqui o nosso companheiro aqui de luta e que acompanhou esses 130 dias, o nosso jornalista aqui, o Jorge, Aldrovando Jorge, que é um baita colega que a gente tem. Eu, na minha posição de aposentada, eu participei de vários atos, participei de caravana em Brasília, e aí participei também 30 dias lá no comando. Eu não vou relatar muito, que o pessoal já falou alguma coisa. É muito calor, a cidade é muito cansativo, e as coisas eram muito assim, será, vai ser, não vai acontecer, sei que vai acontecer, sei que o governo vai nos atender, é hoje, amanhã, e aquela ansiedade que a gente tinha, que a gente foi seria, dia 31 de agosto seria o último dia que o governo tinha nos dado para nós estar em greve. E não foi isso aí. O governo nos levou a 130 dias, nos matando ali, no sufoco dessas coisas todas, notícia não vinha, a gente queria. Bom, mas entre todos isso aí que aconteceu, foi muito importante para mim, que foi a primeira vez que eu vou para o Comando Nacional da Fazubra. Foi muito importante que eu tive um conhecimento
como é que funcionam as coisas por lá, tendo contato com o governo, as relações com eles, e principalmente com os colegas que a gente não conhecia, ficou conhecendo lá de outras universidades. Foi muito bom por aí. Apesar de eu ser aposentada, que eu vivo sempre no movimento, sempre há coisas novas que a gente consegue, né? Eu acho que nesse momento a gente esperava mais do governo. Nós, aposentados mesmo, nós somos meio crucificados, porque a gente vem lutando há horas e o governo com nós não quer abrir negociação das nossas dedicações que nós temos há 10 anos, uma perca que nós temos aí. Mas não vai ser nada, a gente continua na luta. E para mim, lá em Brasília, foi uma coisa, como eu já falei, foi muito bom para conhecimento, tive esse conhecimento. E o retorno foi porque a gente sabe que teria colegas nossos que foram depois de nós, que passaram também o tanto quanto nós ficamos nesses 30 dias, não sei quantos dias vocês ficaram lá. 25 dias, nós mais ou menos isso aí, 30 dias. E para mim foi muito bom. Eu não tive muita saudade de casa, aquele negócio todo, né? A gente passa muito tempo fora, mas foi um avanço para nós e a nossa categoria sempre estava ali, atenta aos movimentos, ao chamamento do governo, que não demorou tanto, mas a gente continua na luta, companheiros, vamos ir de novo, se Deus quiser, em 2017 ou 2016, a luta vai continuar. Eu agradeço nossos colegas aqui, que não tinha conversado com eles ainda, depois do termo da greve, que a gente continua unidos, e o que eu puder ajudar também, e tiver no movimento, vai ser um prazer estar com todo mundo nesse movimento aqui, eu gosto mesmo. Muito bem, Maria Bogac. Agora não vou esquecer mais o nome dela, viu, amor? Não vou esquecer mais. Maria de Lourdes Bogac, uma das nossas representantes no Comando Nacional de Greve da Fazubra. Vamos fazer um pequeno intervalo, meu amigo Gil, e já voltamos com muito mais a Sufepel Comunidade, aqui nas ondas livres da Rádio Com. A APECAM acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A APECAM atua através de doações da comunidade. Estenda sua mão e seu coração a esta causa. Acredite na vida. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Dia 22, 23 e 24 de outubro, a cidade virará palco com o Teatrua, primeiro festival de teatro de rua de Pelotas, oficinas e espetáculos ao ar livre. Apresentações gratuitas no Largo do Mercado Público, dia 24 de outubro, a partir das 15 horas. Olha o Santo, da Companhia Caboclos da Cidade. A Farsa do Advogado Patelim, da Alecrim Companhia de Teatro. Gran Circo Pequeno, da Companhia Teatro do Sol. Palco de Feiras, da Companhia Olhar do Outro. Confira a programação em nossa fanpage. Realização, Campos Neutrais Produções e Companhia Olhar do Outro. Financiamento, Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br
sol nasceu mais cedo pra o índio da recolhida, que trouxe igual estendida junto ao primeiro clarão. Faz parte da obrigação, e o cuera que não se entrega, deixando o grito de pega, já vem de buçal na mão. Sou criado recoluta, sou da costa do banhado, por isso é do meu agrado cortar o rastro da sorte, ir de encontro ao vento norte, quebrar meu chapéu na nuca, pois a vida me cutuca pra ser parceiro da morte. Dá gosto quando a tropilha sente o guiche, vira a frente, florindo os olhos da gente que já nasce pra os arreios e cresce enfrentando anseios no desdobrar das auroras, quando as vozes das esporas fazem tantos garganteios. Fazem tantos garganteios, dá gosto quando a tropilha sente o guiso e vira a frente, florindo os olhos da gente que já nascem pra os arreios e cresce enfrentando anseios no desdobrar das auroras, quando as vozes das esporas fazem tantos garganteios. Fazem tantos garganteios. Meu mundo é um galpão de estância, meu pingo é um flete de guerra, que pisa firme na terra quando venho armando o laço. Meu destino eu mesmo faço, e ao santo padre eu entrego. Sei que algum dia eu sossego, mas não vai ser por fracasso. Dá gosto quando a tropilha sente o guicho e vira a frente, florindo os olhos da gente que já nasce pra os arreios e cresce enfrentando anseios no desdobrar das auroras, quando as vozes das esporas fazem tantos garganteios. Fazem tantos garganteios, dá gosto quando a tropilha sente o guiso e vira a frente, florindo os olhos da gente que já nascem pra os arreios e cresce enfrentando anseios no desdobrar das auroras, quando as vozes das esporas fazem tantos garganteios. Fazem tantos garganteios. Mas que barbaridade, hein? No desdobrar das auroras, a pedida de Marcelo Frio, viu? De quem é essa música? Vamos achar aqui de quem essa música é. César Oliveira? César Oliveira ou Marcelo? César Oliveira com participação de Rogério Melo. César Oliveira e Rogério Melo, mas tinha que ser os homens, né, tia? Mas que meu Deus, dobrar das auroras. Muito, é bonita muito a música. Bem, muito bem, nos desdobrar das auroras, aqui no Açufepel Comunidade. Agora são 15 horas 40 minutos, temperatura na casa dos 27 graus Celsius. Nós continuamos aqui com os nossos delegados, representantes do Açufepel, do Comando Local de Greve do Açufepel, lá no Comando Nacional de Greve da Fazubra. Agora eu queria abordar com eles a questão dos atos. A gente soube e a gente recebia essas informações, viu, Mauro? De como vocês estavam ocupando. Vamos ocupar o Ministério do Planejamento. E aí não se tinha muita ideia o que era a ocupação. A ocupação, vamos passar o dia inteiro ocupado. E eu vou só citar um dia, que este dia me fiquei preocupado. Daqui a pouco o Comando Nacional de Greve da Fazubra ocupou o Ministério do Planejamento. De madrugada. E passaram a manhã inteira. E aí chegando lá por volta do meio-dia, tem que dar fome, né? Agora tem que comer, né?
Aí como é que faz? Aí não tinha comida. E aí algumas fotos mostram tentando puxar comida de uma cordinha pela janela. Quando se desdobrar essa história aí, Mauro, porque é no mínimo curiosa. Então, Jorge, assim, ó, essa aí foi uma situação inusitada mesmo, né? Que nós estávamos lá na reunião do MEC, com representação na reunião. O Matheus ia ser o representante, foi sorteado, né, para representar lá na reunião. E aí o pessoal, logo no início da reunião, já teve a posição do governo, dizendo que aquela reunião não ia ter muito avanço, e aí o pessoal decidiu, começaram já a passar a informação entre eles mesmos ali, depois até o Matheus vai dar um complemento, né, com mais realidade, porque ele estava lá, e dizendo que não era para sair da sala, que era para ficar ocupada. E aí o governo saiu da mesa e o pessoal, a Fazubra, os coordenadores gerais e também os delegados de base que foram sorteados decidiram ocupar o Ministério da Educação. E foi aquela situação que tinha uma certa tensão no ar, né? Porque a gente pensa numa ocupação, já pensa, né, em uma retirada, de repente já com, né, já não mais tranquilo, assim. E foi passando a manhã, foi como citasse agora há pouco, chegou o almoço, o pessoal estava com fome lá em cima, nós saímos lá, saímos eu, o Darcy, mais a Ângela lá, uma companheira lá do Piauí, acho que é, né, Matheus? Não, a Ângela não. No Natal é na Paraíba, lá da terra da Eurídice, isso. Aí saímos lá, pegamos 60 quentinhas pro pessoal lá e tinha 20 para subir lá. Eles estavam no 3º andar lá no Ministério da Educação. Compramos corda para tentar passar para eles lá, mas foi uma situação assim, ó, o pessoal com fome lá em cima ligando apavorado. Paulo Vaz, um companheiro nosso lá da Bahia, ligava de 5 em 5 minutos, queria pizza. Então, compramos a corda, conseguimos passar a corda pro pessoal lá em cima lá e tentamos, amarramos uma sacola ali com acho que umas 2 ou 3 quentinhas, aí chegou lá em cima e ela não passava, porque parecia uma cela de prisão, sabe? Era uns vãozinhos muito, muito estreito, não tinha como passar. Aí, através do diálogo, nós conseguimos ali comover a administração ali do Ministério para que autorizasse a entregar pelo menos a alimentação para o pessoal que estava lá em cima, né? Então, agora eu vou passar para o Matheus, que ele viveu na pele essa experiência. O Matheus estava do outro lado. O Matheus estava do outro lado. Estava lá em cima, na verdade, apavorado. Na verdade, tu imagina, olha só, senhor ouvinte da Rádio Com e o programa Sufepel Comunidade. O Mauro acabou de relatar para nós a sensação de quem estava fora do ambiente. E aí tentando ajudar quem estava no ambiente a levar essas quentinhas. E aí não conseguiram. E agora quem está lá dentro, Matheus? O cara que está lá dentro, tá no entorno, tá no embate, um clima de guerra, porque é um clima de guerra, não tem comida. Como assim? Não tem comida, não tem água, não tem mais nada? Como assim? Achando que podia sair até preso de lá. E mais este elemento. Tu pode sair algemado de dentro do Ministério do Planejamento. Fala pra nós aí, conta pra nós. A tensão é bem grande, né? Ainda mais eu que, na verdade, foi a primeira... já tive outras oportunidades em comandos de nacionais de greve, né? Mas é a primeira vez que eu participo de uma reunião, né, com o Ministério. Até então não tinha tido a oportunidade de participar, porque... geralmente vai o pessoal da direção e eles sorteiam as entidades, né? Então a nossa entidade Zufpel foi sorteada e eu fui participar, né? Como o Mauro já tinha ido das outras vezes, que ele teve lá no comando, a gente entrou num acordo e ele deixou eu ir lá para participar. Mas o momento foi bem difícil, assim, digamos, né? Tu imagina, primeira vez que tu vai participar de uma reunião com o governo, tu chega lá dentro, foi bem assim, a gente chegou para a reunião, né? Tínhamos essa reunião de manhã. Você lembra dos nomes de quem estava lá? Era a patronal ali da Fazubra? Sim. O Rogério, a Leia. Não, o Gibran não estava, Ele estava viajando. Estava o Paulo Vaz, a Eurídice. E pelo governo, lembra de que algum nome? O governo tinha era o secretário de Ensino Superior, o professor Gesualdo Ribeiro, tinha depois, agora não me lembro direito
O outro... cara que era de Pelotas, Matheus, até... O nosso colega aqui foi nosso colega, ele é trabalha no MEC, puxa vida, agora não... de cabelo branco, né? Isso, cabeça branca, assim. Até o pessoal fez um vídeo dele aparecendo ali, né? Voltado, todo mundo conhece ele aqui em Pelotas, mas eu não... Porque ele tratou vocês mal lá? Não é que tenha tratado mal, é que ele... No primeiro momento ele foi mais ríspido, né? Eu vou te contar como é que aconteceu a situação, Jorge. Vamos lá, assim. conta o relato. A gente tinha ido para uma reunião com o MEC, né? A Fazubra. Uma reunião que seria para tratar de uma pauta específica. E à tarde teria uma reunião com planejamento, né? Que seria, digamos que uma continuação dessa reunião com o MEC. Mas a do planejamento ainda não tinha sido confirmada pelo governo. Teria aquela data pré-marcada, mas não estava confirmado. E chegamos nessa reunião e o secretário do MEC chegou para a reunião muito ríspido, dizendo que não poderia garantir nada, que a situação estava muito difícil. E aí a gente ficou meio que indignado, né, com a postura dele, né? Sendo que ele é o representante do Ministério, né, da Educação, do qual a gente faz parte. Então... diante disso, a Fazubra tomou uma decisão ali no momento de ocupar, né? Eles passaram um bilhetinho para todos que estavam lá dentro da sala, passaram um bilhetinho assim para a gente ler e passar pro colega do lado. Tipo, vamos ver, vocês entenderam? O Rogério, a Leia decidiram ou não? Vamos ocupar e vamos passar para todos através de uma cartinha. E aí passa para todos. Passava o bilhete que dizia assim... não saiam da reunião, ao final da reunião não saiam daqui, dizia no bilhete. Só que a gente não ficou meio que se entender, né? Entendido. Porque, não saiam daqui, a gente ficou meio sem entender o que será que vai acontecer. Até que chegou o momento que eles colocaram a nossa postura pro MEC e disseram, então diante da sua postura irredutível, a gente vai ocupar o MEC. E aí, nesse instante acaba a reunião, né? E eles disseram que a gente ocupando não teria mais negociação. Acabou a reunião e nós ocupamos o MEC. A partir desse momento, quem estava lá dentro não podia sair mais e quem estava fora não podia entrar. A gente pegou os sofás que tinham lá dentro e trancamos a porta da sala lá do ensino superior lá. Da Secretaria de Ensino Superior, trancamos a porta. Isso em uma sala de 15, 20 metros quadrados? Na verdade, a gente estava na sala de reuniões, mas tinha outras partes, né? Tinha corredor e outras partes ali dentro dessa sala, né? Mas foi um clima bem, bem tenso, assim, sabe? O início, não consigo agora me lembrar, esse senhor que trabalhava aqui na UFPEL, que eu não consigo me lembrar o nome dele agora... Mas ele foi bem rígido ali com a gente, não queria, não aceitou a nossa postura, né? Teve dirigentes lá que se exaltaram. Teve dirigentes lá que se exaltaram e entraram numa disputa lá, verbal com ele e tal, até que depois ele se acalmou, né? E aí foi tenso, porque depois a gente eu me lembrei o nome dele, é o senhor Leonel, né? Que ele trabalha lá em Brasília já faz muitos anos, né? Era nosso colega aqui na UFPEL. Mas não dificultou em nenhum momento o trabalho de vocês? Não dificultou. Ele só não entendeu bem a nossa postura e ao primeiro momento não aceitou, né? Mas aí depois, diante de muito diálogo, ele aceitou, né? E só que aí foram momentos difíceis, por quê? Porque a gente ficou lá dentro, acho que umas 4 horas, por volta de 4 horas no total lá dentro, e a gente estava com fome, né? Já era 2 horas da tarde, mais ou menos, e a gente não tinha, como não podia entrar ninguém, nem sair, não podia entrar comida, né? Então a gente, como que a gente vai fazer e tal? Mas a segurança não tocou em vocês em nenhum momento? Não tocou porque a gente estava fazendo uma ocupação pacífica, né? Não tinha nada demais ali, né? Não existiu nenhuma ameaça em nenhum momento? Não existiu nenhuma ameaça. O acordo foi feito lá dentro. A partir de agora nós ocupamos, não entra ninguém, não sai ninguém. Então, eles aceitaram o acordo, entende? Então, foi pacífico. Só que aí, a gente pensou, como vamos fazer para se alimentar se eles não estão deixando entrar, né? E o nosso pessoal todo estava lá fora, né? Só para nós entender. Então, qual é o andar que você estava? 13º andar?
Era não tenho, agora não me lembro certo. Mas mais ou menos. Era acima do 5º andar. Não era. Essa reunião não era porque, se eu não me engano, Matheus, era no 3º andar que nós conseguimos jogar a corda. Porque tinha corda. Isso, tá. É porque nós jogamos a corda lá de baixo, eles conseguiram pegar, então não era muito alto. Não, só pra ter uma ideia. Então, 3º ou 4º andar, eu acho. Olha só, uma parte no 3º andar do Ministério do Planejamento, Brasília. Quem conhece Brasília, abre as planas dos ministérios. Aí tem um prédio ali, 10, 15 andares, está no 3º piso. E os outros representantes do Comando Nacional embaixo. Em vigília, com uma barraca. Geralmente colocam as faixas, caixa de som, ficam lá embaixo, né? E aí jogando uma corda porque estão em cima. Isso. Olha só a cena. Mas é uma cena de guerra mesmo. E o pessoal que tava lá em cima, as gurias que estavam com a gente lá, tiveram a ideia de como que a gente vai fazer pra pegar a corda. Elas pegaram uma fita isolante lá de 50 metros que tinha lá dentro, começaram a enrolar a fita isolante para mandá-la para baixo. Colocaram um peso na ponta. Eu não me lembro o que foi que elas enrolaram na ponta. Eu acho que foi até a minha mochila, eu acho que foi, né? E aí mandaram lá para baixo. E aí o pessoal colocou a corda que estava lá embaixo dentro da minha mochila e puxamos para cima com essa fita isolante. Aí depois com essa corda que estava lá em cima, a gente enviou ela para baixo de novo com a mochila. O pessoal que estava lá embaixo enviou as quentinhas dentro da mochila. Aí quando a gente puxou até em cima, só que na hora de passar para dentro não passava, porque tinha tipo uma persiana que era muito estreita, então não tinha como passar. Aí os guardas lá embaixo, percebendo a movimentação, barraram, tiraram as cordas, tudo, e aí já avisaram os guardas lá em cima. E os guardas lá em cima entraram dentro da sala que a gente estava, que era a sala de reuniões, já entraram meio assim, de forma meio abrupta, né? E o que vocês estão fazendo aqui? Não pode? O que vocês estão passando? Eles já nos tiraram a corda, tiraram a mochila. Deu um princípio de tensão, né? Aí a gente chamou o chefe deles lá da segurança para conversar, porque a gente exigia que pudesse entrar comida, porque a gente estava ali sem beber água, com fome, sabe? Até que depois de alguns minutos de negociação, nos liberaram. Conseguiram mandar as quentinhas por dentro do ministério mesmo, né? Mas foram momentos assim inéditos, né, para mim, e momentos muito tensos, né? Porque tu não sabia, na verdade, por mais que tivesse um ambiente pacífico ali, tu não sabia se a qualquer momento podiam mandar a polícia nos tirar lá de dentro, né? Enquanto isso a gente fazia negociação, ligava para parlamentares para tentar entrar em negociação com os dirigentes do MEC lá para ver se resolviam aquela situação, né? Que foi o que aconteceu no final. Teve a senadora lá, a Fátima Bezerra, que conseguiu entrar em contato com o pessoal lá do MEC. E então eles foram lá de novo negociar com a gente, conversar, e agendaram a reunião para mais tarde no planejamento, que não estava certa, né? Isso aconteceu graças à movimentação de ocupação junto ao Ministério do Planejamento. Isso, graças à ocupação, porque acho que se a gente não tivesse feito essa ocupação, de repente não teria tido essa reunião à tarde, entende? Porque ela não estava confirmada pelo governo. Então, devido à ocupação, à pressão que a gente fez, conseguimos a reunião para mais tarde, né? Esta é apenas uma das histórias que nós poderíamos estar contando aqui no ASUVEPEL Comunidade. Agora, quando são 15 horas e 56 minutos, 53, eu tô ficando até meio cego, viu, Gil? 50, lá, faltar 5, então 57. 15 horas e 53 minutos, aqui na Rádio Com, e o programa ASUVEPEL Comunidade. Temperatura ainda é alta, 27 graus na Grande Princesa do Sul, e vem água, muito quente, vem muita água. Estamos chegando aí ao final de mais um programa ASUVEPEL Comunidade. Poderíamos ficar 10, 12 horas, 15 programas falando das histórias. Lá eu tenho certeza que a Maria Bogac tem também história para contar, assim como o Marcelo. Mas vamos levantar só essa, que essa foi uma das mais cômicas. Na verdade ela é cômica para não deixar triste, né? Então, se a gente começar a dizer que foi triste, eu vou dizer que é engraçada, né? Porque a gente vai contar isso por resto das nossas vidas, né? Seja para filhos, seja para netos, né? Então eu vou começar a me despedir aqui pelo Marcelo Frio. Obrigado aí pela tua participação, Marcelo, e sempre vamos estar à disposição para mostrar o conteúdo que vocês têm para oferecer aqui para o sindicato. Temos que falar uma hora sobre educação física. Nós já tínhamos prometido essa pauta, né? Falar sobre a estrutura do corpo, né? Que o Marcelo é educador físico, e o saúde é o que interessa, mais ou menos isso, né, Mauro? É mais ou menos, né?
falar um pouquinho sobre a atividade física. Na verdade, são sempre itens que a gente fica pautando aí no dia a dia. Mas por hoje eu te agradeço a participação, contando aí as histórias deste Comando Nacional de Greve da Fazubra de 2015, que sem dúvida fica para a história. Eu queria agradecer também pelo convite aí, ter vindo aí prestar o meu depoimento aí da participação. A minha fala não foi tão aprofundada quanto a do pessoal que está aqui me acompanhando, porque eu fui um dos que estão presentes, o que menos participou ali do movimento nacional, né? Fiquei em 2 semanas, os outros ficaram bem mais tempo. E também deixo aqui meu interesse em participar desse próximo encontro aí, falar sobre a questão da saúde aí dos servidores, se for o caso, ou a gente negocia a pauta aí. Não se preocupa que estamos sempre em apoio ao sindicato, para o que deve é. E os agradecimentos, hein, Marcelo? Bom, os agradecimentos eu vou agradecer ao sindicato pela possibilidade de estar nos deixando transmitir o nosso pensamento aí, nossas pautas na rádio e sempre nos representando no movimento local, nacional. Seria isso. Senhora Maria de Lourdes Bogac. Acertei agora? Acertei, muito bem. Então gostaria que só deixasse aí a sua fala final, junto aos agradecimentos, porque foi um movimento difícil, né? Mas eu acho que chegaram todos vivos, né? Bem prestígio no microfone. Eu gostaria de colocar aqui, sobre a participação nossa aqui, do nosso sindicato, que nós temos um sindicato forte, que o nosso sindicato, a gente tem honra de ser sócia de lá, ter o nosso sindicato, que ele nos representa. Em qualquer instância a gente tem aquela, como é que a gente diz? Representação, respeito pelo sindicato, que ele é um sindicato conhecido nacionalmente, em todas as greves. É nós aqui, o sindicato nosso da SUEPEL, que é reconhecido como um bom sindicato. E através disso aí também agradecer aos nossos colegas e aqui a oportunidade. E outra oportunidade que eu gostaria de colocar, se me permitir, é que a gente teve muito apoio da deputada Fátima Bezerra. Ela, como nos aposentado, ela sempre participou. Todo movimento que a gente precisava de alguém, ela estava lá para nos ajudar. Senadora Fátima Bezerra, né? A senadora. Ela foi excelente com nós. Em qualquer momento que se precisasse dela, ela ia lá e conversava com nós, conversava com o governo para liberar certas coisas, para tentar resolver os problemas. Ela era a pessoa ideal e foi a pessoa que nos... Então, quer dizer que eu estou muito satisfeita com tudo e agradeço esse movimento aqui, que nós estamos conversando entre amigos. E é por aí. Continuo, espero que a gente continue novamente com outras reuniões aqui, com nossos outros colegas que não puderam vir, tá? Por motivos lá deles, compromisso, não puderam. E eu gostaria de dizer que pode contarem comigo. Muito bem, senhora Maria de Lourdes Bogax, contaremos. Agradecimento aí à senadora Fátima Bezerra, a todos os parlamentares que receberam o Comando Nacional e brigaram até o fim aí pela pauta da categoria. Mauro Galderipe, mais uma vez, meu amigo, é sempre um prazer ter falado com esta presença sempre ilustre. Falamos de Brasília, falamos aqui ao vivo e chegando ao final de mais um programa, a SUFEPEL Comunidade. Outras pautas virão e nós estaremos aqui abordando-as e falando sobre a categoria. É isso aí, Jorge. Mais uma vez foi um prazer ter participado do teu programa. Acho que já é a segunda vez que eu participo presencial aqui. Lá de Brasília também teve, acho que umas 2 ou 3 oportunidades. Então, assim, para mim, a minha última análise desse programa de hoje é que foi um grande prazer ter participado dessa greve, um grande prazer de fazer parte do sindicato, um orgulho, né, para nós, um sindicato forte, respeitado. O nosso sindicato ele é muito respeitado dentro da Fazubra. Ele não é um dos maiores, mas ele tem uma representatividade muito boa. Quem foi lá, né, todos que estão aqui sabem disso. Então, enaltecer que nesse final de greve, né, nós tivemos uma vitória, mas a gente também teve olhando aqui para a nossa base, nós tivemos um ganho muito grande em termos de renovação, né, de pessoal que novo, que entrou para a luta, de companheiros novos. Eu fiz novas amizades, boas amizades, né.
Então, uma turma muito boa que tem aí, uma safra boa, eu vejo, assim, pelo menos, eu faço parte dela, inclusive, né? E, assim, o sentimento que define agora, para mim, esse final de greve é um orgulho, todo mundo voltando a trabalhar de cabeça erguida, que conseguimos, não era o que a gente pretendia, mas dentro do cenário atual foi a melhor coisa que podia ter acontecido, foi o que nós conseguimos. Então, todo mundo merece voltar de cabeça erguida, e que todo mundo, tanto lá em Brasília quanto aqui no comando local de greve, fez um ótimo trabalho, e vamos se preparar, porque a luta não parou, a luta continua, né? Então, continua, companheiro. Então, só assim agora agradecer, só tem que agradecer aos companheiros que ficaram aqui, e que depositaram a confiança na gente, e que a gente acha que fez um bom trabalho. É isso daí. Muito bem, senhoras e senhores, este Mauro Galderipe, obrigado pela participação, Mauro. Vamos estar sempre contando contigo nas próximas pautas do programa. Agora o Matheus Tavares, Matheus que acabou contando uma história para nós, que acabou sendo cômica. Matheus, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no ASUFEPEL Comunidade. Sempre as portas deste galpão ou deste rancho estará aberta para o amigo falar aí sobre as coisas da categoria. E também os teus agradecimentos, viu, Matheus? Eu é que tenho a agradecer aí a ti e ao sindicato, Jorge. Queria deixar um agradecimento especial aí para toda a direção, né? Para todo o pessoal que participou, né? Nossos colegas que participaram aqui no comando local de greve e a todos que se envolveram de certa maneira nessa greve, né? Que foram assembleias e tudo, né? Como o Mauro já falou, eu acho que o grande ganho dessa greve para nós aqui na UFPEL, na UFPEL, né, foi a questão da participação de colegas novos aí com muito pouco tempo de universidade, né, colegas novos também de idade, né, novos no movimento também, né, novos em todos os aspectos, né. Isso é muito bom, né, porque eu comecei a participar no movimento sindical desde 2012, né, também de certa maneira sou novo também, né. Mas desde aquela época eu já via o pessoal já ouvia o pessoal da direção e o pessoal mais antigo aí do sindicato, que participa do sindicato, que precisavam de renovação e que estava complicada, isso, aquele outro, né? E eu acredito que com essa greve agora muitas pessoas aí boas apareceram, né? Pessoas com potencial aí e eu acho que com interesse também, né? Para poder entrar para dentro do sindicato, para somar, né, para trazer pensamentos novos, pensamentos, né, para frente, para seguir nessa luta, né, porque a gente sabe que não é fácil, né, ser servidor público é complicado, assim, quem não sabe acha que é fácil, servidor público ganha bem, tem estabilidade, não é bem assim, não é bem assim, a gente tem que estar fazendo greve para lutar pelos nossos direitos, é uma coisa bem difícil, sabe? A gente se desgasta muito, sabe? A gente tem que estar viajando, deixa a família, várias coisas, né? Então, eu acho que queria agradecer então, né, aos colegas também aqui do estúdio e deixar um abraço para os ouvintes também da rádio aí, do nosso programa, e dizer que estamos na luta aí, seguimos na luta e se chamar a gente tá dentro. Tá. Obrigado. Pronto para peleia novamente, muito bem. Senhoras e senhores, estou agradecendo a participação ao vivo aqui nos estúdios do Mauro Galderipe, o Matheus Tavares, a Maria de Lourdes Bogac e o Marcelo Frio. Também estiveram no Comando Nacional de Greve o Sérgio Oliveira, a Maria Tereza Fuji, Eliane Furtado, Ladislau Silveira, Zedeni Brau, Suzy Urbana e a Maria Ramos. Em nome da coordenação do ASUFEPEL Sindicato, este ao menos é o sentimento passado, fica nossos agradecimentos. E como o Matheus disse, é hora de somar, e também a direção do sindicato entende que os novos devem chegar e a partir disso agregar ao grupo. Agora passamos do horário, já são 16h04, chegamos ao final de mais um ASUFEPEL Comunidade. Voltamos na próxima terça-feira a partir das 15 horas. Um grande abraço e até lá. Topa nas alas sombreras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Troca um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco
da várzea que se encharcou. Topa nas abas, topa nas abas, topa nas abas, topa nas abas, topa nas abas.